na parte intelectual apenas, mas também, ó Pai, no espírito e na vida, porque está escrito que as tuas palavras são espírito e vida. Que esse espírito e vida da palavra venha nos transformar para a honra e glória do seu santo nome. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, o tema da mensagem de hoje é como obter uma grande e excelente colheita. Quando nós falamos de colheita, geralmente se remete apenas à parte financeira. Não que esteja errado, mas a maioria dos pastores, dos pregadores, quando eles utilizam o tema colheita, né, eles geralmente falam da área financeira. Mas a palavra de Deus diz que tudo o que nós fazemos na vida é uma semente. Efésios capítulo 8, versículo 6 diz que o Senhor nos dará como recompensa todo o bem que fizermos. Então tudo o que nós fazemos é uma semente. Tudo que nós entregamos, nós profetizamos, nós falamos, é uma semente para as nossas vidas e nós vamos colher essas atitudes. Então, uma colheita, ela pode ser emocional, ela pode ser espiritual, ela pode ser financeira, ela pode ser na área da saúde, ela pode ser na área da família, ela pode ser familiar, ou seja, em todas as áreas nós podemos colher coisas boas ou coisas ruins. E nesta passagem aqui de Mateus capítulo 13, são várias parábolas e elas nos ensinam como nós podemos obter, uma grande e excelente colheita. Não uma pequena colheita, mas uma grande colheita. Uma grande e uma excelente colheita, não qualquer colheita. Amém? Em Mateus capítulo 13 vai se contar a parábola do semeador. Você já conhece essa parábola? O semeador sai a semear e ele joga uma semente, uma cai no caminho, outra cai num solo rochoso, outra cai nos espinhos e outra cai numa boa terra e produz muito fruto. Dentre várias parábolas de Jesus, esta é uma das mais famosas que nós temos. E dentro dela, antes de nós falarmos dos princípios para se obter uma boa colheita, nós vamos aprender através desta parábola o que pode, em primeiro lugar, o que pode impedir uma colheita de acontecer. Porque existem os princípios que, se nós praticarmos, nós iremos colher bênçãos para a nossa vida, mas existem também coisas que, se nós praticarmos, podem se tornar verdadeiros empecilhos, podem travar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Quando Jesus ele conta essa parábola, os discípulos eles perguntam e pedem ao Senhor para que se explique a parábola. E na explicação de Jesus em relação a esta parábola, nós encontramos alguns impedimentos, algumas coisas que nós podemos praticar se nós não vigiarmos, e isso irá impedir a colheita de chegar em nossas vidas. O primeiro impedimento é a falta de entendimento, tá? O primeiro impedimento é a falta de entendimento. É o primeiro obstáculo que nós vamos encontrar para que nós não venhamos colher coisas boas. Se você deseja colher coisas boas na sua vida, você precisa adquirir o entendimento da palavra. Olha o versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado no pé do caminho. Então ele disse que uma das maneiras de Satanás roubar a nossa colheita é fazer com que nós não entendamos a palavra. Então as pessoas que não conseguem viver, isso aqui vai para crente, tá, gente? Tem crente que está vivendo uma colheita ruim na sua vida, seja em que área for, pela falta do entendimento da palavra. Esses crentes vivem debaixo de mentiras, debaixo de sofismas. Por isso que Paulo fala que a guerra dele é para desfazer, as armas que ele luta, na verdade, é para desfazer o entendimento errado que foi estabelecido na mente de muitos cristãos.
Logo, a palavra está dizendo que se você não entende algo como deveria ser entendido, se você não entende algo como deve ser entendido, essa falta de entendimento irá travar uma colheita na sua vida. A falta de entendimento trava a colheita financeira, a falta de entendimento trava uma colheita na saúde, a falta de entendimento trava uma colheita espiritual, a falta de entendimento trava uma colheita emocional, familiar e por aí vai. Romanos capítulo 12, no versículo 2, olha o que Paulo fala. Olha o que Paulo fala. Não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso, o quê? Entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele está dizendo o seguinte: olha, vocês só terão uma boa colheita se vocês mudarem a maneira de pensar. Se vocês começarem a entender as coisas como elas precisam ser entendidas. Por isso que Paulo ele diz também, olha só, em 2 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, ele vai falar que as armas, olha, que ele luta são para desfazer entendimentos errados, ó. As armas da nossa milícia, ou seja, da nossa luta, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, destruindo o quê? Argumentos. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então ele está falando, em algumas versões, vai estar escrito sofismas. Não vai estar escrito argumentos, vai estar escrito sofisma, que é a mesma coisa, vocês já estão acostumados. Sofisma é uma mentira que ela parece verdade. Então existe muito isso na mente de muitos crentes. Eles não estão vivendo coisas boas. Por exemplo, na área financeira, quantas pessoas não conseguem prosperar porque acreditam que Deus gosta da pobreza? Que prosperar é algo errado. É um sofisma que foi estabelecido. Quantas vezes você já não ouviu uma pessoa que dizer que pobreza e espiritualidade estão ligadas? Tipo, quanto mais sofrimento for, melhor crente você será. Quando já ouviu isso? Quanto mais sofrimento for, melhor crente você será. Não está sofrendo não? Então tem alguma coisa errada na tua vida. Ou você tem uma coisa errada. Então são sofismas que vão sendo instalados. Às vezes o crente está em obediência, está sofrendo por algo, e a pessoa fala assim: se está sofrendo, tem alguma coisa errada aí. Não pode estar em obediência esse cara, não pode estar em obediência essa mulher. Tem alguma coisa errada aí, porque eles vinculam ao sofrimento sempre ao erro, sempre ao pecado. São sofismas, ou seja, mentiras que podem parecer verdade, mas é mentira. Então essas mentiras, elas vão sendo estabelecidas na mente das pessoas. E Jesus fala, é a falta de entendimento. Porque a primeira coisa que acontece quando você recebe a verdade é você rejeitar. O maligno rouba, porque você não compreendeu, você não entendeu. Não entender é um obstáculo terrível. A falta de entendimento da palavra vai te impedir. Olha, crente, eu já ouvi muita coisa assim, se alguém se diz missionário, fala assim, eu sou missionário, e fala assim, eu vou para a África, vou fazer missões nos países mais pobres da África ou no interior do Nordeste. Gente, mobiliza igrejas levantam, colhem roupas, colhem alimentos, enviam dinheiro, não, vamos sustentar o missionário na África. E aí ele vai e mostra lá aquelas fotos das criancinhas. Não estou dizendo que isso é errado não, tem que fazer. Amém, queridos? Amém? Agora, se alguém fala assim, eu sou missionário e eu vou para Holanda, vou para a Suíça, vou ser missionário na Suíça, na Holanda, vou ser missionário na Alemanha, preciso da ajuda e o apoio de vocês. Aqui que alguém vai ajudar, não ajuda. Porque falar, para a Europa fazer missões na França é melhor, né? Aí é fácil. Mas é um sofisma estabelecido, a falta de entendimento, que mal sabe essas pessoas que a Europa é um dos lugares mais difíceis para se evangelizar no mundo. O islamismo é forte na França,
O racionalismo na Alemanha e na Suíça é algo absurdo. O cristão lá é tratado como burro. Igrejas na Alemanha estão fechando, estão aproveitando os terrenos da igreja para fazer cemitérios. Mas se alguém fala que está indo para a Alemanha, a igreja está tão enraizada em certos sofismas que fala: fazer missões na Europa é fácil. Quero ver ir para a África. Mal sabem eles que para a África é mais fácil. Porque recursos vêm, dinheiro chega, tu monta lá um culto, vem todo mundo, tu enche igreja, porque é um povo que tem muita necessidade, então eles correm atrás. Na Alemanha, na Europa, se você for ver em alguns lugares, as maiores igrejas têm 60, 70, 80 pessoas. São igrejas grandes lá, tá? A gente está acostumado aqui, igreja grande, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. A gente fala, igreja grande. Lá na Europa, se chegou a 100, já é uma igreja grande. Olha lá, hein? Uma igreja do tamanho da nossa lá é considerada grande. Porque a barreira para o evangelho é muito pequena, é muito grande. Então, olha só, sofismas. A falta de entendimento faz você não ter colheitas na tua vida. Amém? Segunda coisa que pode te impedir a ter boas colheitas na tua vida: a imaturidade espiritual. Olha o versículo 20. Versículo 20 e 21. O que foi semeado nos pedregais, ou seja, no solo rochoso, é aquele que ouve a palavra e logo recebe a palavra com alegria. Ele ouve o ensino, fica até feliz com aquele ensino, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Por quê? Porque não tem raiz. Então, quando chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Porque quem não tem raiz é o crente imaturo. É o crente imaturo. O crente imaturo, ele não tem raiz espiritual. Porque ele não vê as coisas de modo espiritual. Ele não entende as coisas de modo espiritual. Ele recebe uma palavra: olha, Deus vai curar você. E ele, glória a Deus. E ele recebe com alegria. Mas aí, quando chega em casa, aí, às vezes o processo de cura ainda não aconteceu. E ele já desanima e começa a questionar Deus. Onde está Deus? Cadê esse Deus que não me cura? Porque ele não entende as coisas de modo espiritual. Ele não enxerga as coisas pelo olhar espiritual. Existe uma imaturidade. Ele não tem uma base sólida. Quando Paulo diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, Paulo, ele está dizendo o seguinte: eu sei passar fome. Olha o contexto. Eu sei passar momentos de fome, como você também tem fartura. Eu sei passar momentos de abundância financeira, como eu também sei passar momentos de escassez financeira. E ele diz: olha, em tudo e em todas as coisas eu fui instruído. Ele aprendeu. Então Paulo adquiriu uma maturidade espiritual. Você pode repetir comigo? Maturidade espiritual. Paulo adquiriu uma maturidade espiritual. E ele sabe que momentos e circunstâncias não definem a nossa fé. Não definem quem nós somos. O crente não pode ser infantil espiritualmente. Nem humanamente falando. O crente tem que ser maduro. Por isso existem coisas que as pessoas não entendem. A imaturidade te impede de receber muitas coisas. Gálatas capítulo 4, versículo 1. A imaturidade é um obstáculo. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que em todo tempo que o herdeiro é o quê? É o quê, gente? Que o herdeiro é menino, ele não tem diferença nenhuma de um escravo. A palavra servo ali é escravo. Ainda que ele seja senhor de tudo. Ele é dono de tudo, ele é herdeiro, mas ele deve viver igual a um escravo, porque ainda é um menino. Tem crentes que as bênçãos da parte do Senhor já foram liberadas sobre ele, mas não pode dar. É igual a herança. Não pode dar, porque tem que alcançar uma maturidade.
Tem certas coisas que, se Deus colocar na nossa vida, estraga a gente. Não é que Deus estraga ou que as coisas estragam, é porque nós ainda não alcançamos uma maturidade para receber. A própria palavra deixa bem claro: a imaturidade, nós não temos raiz para receber algumas coisas. E aí a gente deixa de colher coisas boas. Então, qual o caminho? Crie raízes. Desenvolva a maturidade. Hebreus capítulo 5, olha só. Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 14. Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao 14. Olha o que diz. Nós temos muitas coisas para dizer a vocês, mas coisas de difícil interpretação, porque vocês foram negligentes para ouvir. Porque devendo já pelo tempo ser mestres, ou seja, vocês já deviam ter um entendimento muito grande, vocês ainda necessitam que se vos tornem ensinar os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Ou seja, nós poderíamos falar de coisas espirituais muito mais profundas, que trariam a liberdade, uma colheita, uma prosperidade, uma vida para vocês, mas não pode. Por quê? Porque vocês ainda não têm capacidade para entender. Tem que ainda continuar aquele beabá. Volta lá, por favor. Olha lá. Vocês haveis feito tais, ou seja, como crianças que necessitam de leite, não de alimento sólido. Não dá para dar comida ainda, tem que continuar com leitinho, porque não tem maturidade para receber. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, olha só, não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é uma criança, é um menino. A imaturidade espiritual e a imaturidade faz com que as coisas não cheguem até você. Perceba que a Bíblia já te chama de herdeiro, mas você não pode usufruir porque ainda é menino em algumas áreas. Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os perfeitos. A palavra perfeito ali, já ensinei a vocês, é maduros ou adultos, os quais em razão do costume, ou seja, pelo hábito, ou seja, de muito fugiu a palavra, exercitar, né? Muito se dedicar ali ao crescimento da palavra, ao envolvimento com a palavra, o hábito, o costume, já tem os sentidos exercitados para discernir o que é bom e o que é ruim, o bem e o mal. Então, por exemplo, se ele já tem um sentido exercitado, ele já tem discernimento, por exemplo, vou dar um exemplo financeiro que todo mundo entende, pode dar dinheiro para essa pessoa, ela não vai se corromper. Porque dinheiro não corrompe alguém que tem a maturidade espiritual estabelecida na sua vida. Compreende? Porque ele já foi exercitado, ele sabe discernir o bem e o mal, ele sabe o que é o correto e o que não é a ser feito. Mas se der para uma pessoa que não tem maturidade espiritual, querida, aí o negócio fica meio feio. Porque eles não sabem discernir, são despreparados. E preste atenção à palavra, volte lá, por favor. São exercitados. Acho que é o 14, né? Tem sentidos exercitados. Então, se é exercitado, é um exercício. E se é exercício, quem já malhou aqui em academia? Não é se matriculou e não foi, não, é que malhou de verdade. Que tem uma galera que, não, tô na academia, mas não vai, né? Só tá pagando. Você já não começa pegando 100 quilos, não começa. Dependendo do porte da pessoa, nem peso coloca, só a barrinha de ferro, até ir aumentando, vai aumentando. Entende? Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se você não consegue pegar 10 quilos, o seu instrutor não vai botar você para pegar 20. Se não consegue pegar 20, não vai botar 30 e por aí vai. Deus trabalha da mesma maneira. Se você não consegue lidar com o pouco, como você vai ser colocado sobre o muito? Isso é em tudo na vida. Se você não consegue lidar com pequenas situações na sua vida, como é que Deus pode te usar para que você lide com as grandes situações? Esses dias eu estava comentando, não sei se com a pastora Sueli ou com o pastor Sérgio, comentando, né, sobre o pastor Silas Malafaia e o tanto de crítica, enxurrada de crítica, de
de crentes e não crentes sobre a vida dele. E eu falo assim, olha, isso aí não é para qualquer um não, cara. Às vezes o teu vizinho, teu parente fala mal de você na internet, tu já nem dorme. Agora você imagina igrejas e igrejas falando mal de você, não crentes falando mal de você, jornal falando mal de você, políticos falando mal de você, o Brasil falando mal de você, e você lá de pé. Cara, não é para qualquer um. Mas ele não começou já assim de cara, ele foi sendo treinado. Você quer ter uma grande, uma excelente colheita na sua vida? Entenda que Deus está te treinando agora com o que você tem. E você precisa ser fiel no pouco. Vocês estão entendendo? Amém? Eu quero que meu casamento mude. Mas se você não aprender que o primeiro a mudar tem que ser você, não adianta você ficar orando para que o outro mude. Isso não vai acontecer, não vai. Então Deus vai te treinando, e você vai treinando a paciência, domínio próprio, o fruto do Espírito. De repente as coisas vão mudando. Aí tu fala, nossa, ele mudou, talvez a outra pessoa nem mudou, mas você mudou. E agora está com mais maturidade e sabedoria para suportar o outro. Quem está entendendo? Então, a imaturidade faz com que muitas pessoas não alcancem colheitas na sua vida. E o terceiro obstáculo é o extremismo. É o famoso 8 ou 80. Ou tudo ou nada. A pessoa não sabe alcançar um equilíbrio emocional, espiritual na sua vida. É o verdadeiro 880. Versículo 22, olha o que diz a palavra. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mas olha só, os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela não dá fruto, não tem colheita. Por quê? É o 8 ou 80. Os cuidados, as preocupações. Então é uma pessoa que não tem nada e vive preocupada em ter, e a pessoa que tem tudo e não valoriza o que tem. Diz que essas coisas sufocam a palavra. Quantas das vezes você permitiu que as angústias, as preocupações, as ansiedades roubassem a palavra que Deus colocou no teu coração? Quantas palavras boas você já recebeu, mas uma preocupação, um problema emocional foi suficiente para roubar a palavra profética do teu coração? O medo de não ter, o medo do amanhã, o medo de faltar. Às vezes o medo foi o suficiente. As preocupações da vida, o medo foi o suficiente para roubar o teu coração. Aí vai o outro extremo, a sedução das riquezas. São pessoas que Deus abençoa, que ora, e aqui já passou vários. Pastor, ora por mim para que Deus abençoe, que abra uma porta, porque eu preciso disso, eu preciso comprar um carro, eu preciso prosperar, amém, vamos orar. E clamando e orando, Deus abençoou, Deus abriu a porta, prosperou, comprou o carro e meteu o pé. Porque agora o que fala mais alto são os bens. Mal sabe eles, queridos, eu estou falando já há uns 2 domingos. A área financeira da nossa vida é o mínimo. É o mínimo, é o mínimo, é o mínimo. Por isso que Jesus coloca o dinheiro como o mínimo. Porque se você não souber lidar com dinheiro, você não vai saber lidar com mais nada na tua vida. Então é o seguinte, elas saem. Às vezes vão para outras igrejas. É amém que até vão para outras igrejas. Amém. Mas às vezes poderiam ter ficado aqui, honrado o ministério que orou, que acompanhou, que tratou, cuidou, mas não, vão honrar outras igrejas. Mas amém, ainda bem que estão em outras igrejas. Eu não tenho isso no meu coração. A colheita da desonra, quem colhe é a pessoa. Porém, todavia, no entanto, e aqueles que nem na igreja vão? Que agora não tem mais tempo. Agora não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para os cultos. Antes estava em todos os cultos de oração, agora não ora mais. Não busca mais a palavra, é o 8 ou 80. E Jesus fala, esses também não vão ter uma colheita. A gente pode achar que eles estão prósperos, mas não estão. Então, querido, o extremismo faz com que as pessoas deixem de colher. Então, sabendo que existem esses 3 obstáculos,
nós fazemos a pergunta, que é o tema da mensagem: como podemos então obter uma excelente colheita? Ouvindo e entendendo a palavra de Deus. Olha o versículo 23. O que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra. Ele ouve e o quê? Compreende. Esse dá fruto. Produz a 100, outro 60 e outro 30. Ou seja, começa de pouquinho e vai crescendo, mas dá fruto. Ele ouviu e ele compreendeu. Ele entendeu. Por mais óbvio que possa ser essa minha declaração para você, eu preciso dizer para você, até que entre na sua alma. Porque quantas vezes você já ouviu isso e não praticou a palavra como deveria praticar? Quantas vezes você já ouviu isso? Que você deve praticar a palavra, que você deve praticar a palavra, que você deve praticar a palavra. E no momento da dor, da angústia, do desespero, da falta de esperança, você não pratica a palavra. Então tem que falar, por mais óbvio que pareça. É necessário ser dito que você, para ter uma boa colheita, você precisa ouvir e compreender. E isso não é algo que vai de uma hora para outra. É necessário o quê? Meditação. Ler e ler. Eu contei aqui essa experiência para vocês. Quantas vezes o Salmo 127 você já não leu? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não proteger a família, né, em vão vigia o sentinela. Esses que os filhos são a herança do Senhor. Você já ouviu esse versículo várias e várias vezes. Eu também, como pastor, ouvi e preguei. Mas chegou um momento na minha vida que eu passei com meu filho que essa palavra fez extremamente sentido, entrou na minha alma. E agora eu já vejo ela de maneira diferente. Eu já compreendo a palavra como ela deve ser compreendida. Eu já entendo como deve ser entendida. E essa deve ser a minha, a sua postura. Se expor, preste atenção no que eu estou te dizendo. Se expor a palavra todas as vezes, todos os dias, até que a palavra gere resultado em você. Por isso nós temos cultos durante a semana. Nós temos ferramentas para estudo, ferramentas para você aprender. Hoje com a internet você tem acesso à palavra, ministrações, até que a palavra faça diferença na tua vida. E aí eu faço a seguinte pergunta: então, como nós podemos obter mais entendimento da palavra? E aí, quando Jesus ele encerra essa parábola do semeador, e ele diz que quem ouve a palavra e compreende, esse vai produzir fruto. Logo depois, no versículo 24, Jesus vai contar algumas parábolas que vai explicar isso. Esse capítulo 13 ele é parábola praticamente todo. Então ele vai começar a contar as outras parábolas para explicar o que ele estava falando na parábola anterior. Olha só o versículo 24. Propôs-lhes outra parábola dizendo, tá vendo? Assim que acabou, ele já propôs outra parábola. E falou: olha, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente, papapá. E ele começa. E ele vai dizer o seguinte, ó: esse homem semeou uma boa semente no campo, mas quando ele dormiu, né, os funcionários, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, ou seja, do dono da terra, indo ter com ele, disseram: Senhor, o senhor não semeou uma boa semente no seu campo? Lembra que ele contou a parábola do semeador e agora ele está contando outra parábola para aprofundar o entendimento. Você não semeou uma boa semente? Por que então cresceu o joio aqui no meio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: vamos arrancar o joio? Então quer que a gente arranque? Ele, porém, disse: não, não arranque, para que ao colher o joio também não arranques o trigo junto. Deixa crescer os dois juntos, até o momento da colheita. E por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: colhe primeiro o joio, coloca em molhos para queimar, mas o trigo depois você ajunta no celeiro. Então ele conta uma parábola, e aqui depois ele vai explicar essa parábola. Ele está dizendo do reino dos céus. Os anjos são os ceifeiros,
o que vai acontecer? Tem crente e tem não crente crescendo junto dentro da igreja, no mundo. No dia do juízo, quem é joio vai ficar, quem é trigo vai subir. Quem faz essa separação são os anjos, no momento em que Deus falar, pode colher. Amém, queridos? Então, mas toda parábola, nós conseguimos extrair princípios dela. E o que essa parábola nos ensina para obtermos uma boa colheita? Primeiro, você não pode parar de avançar e de crescer por causa do joio. Não pare de avançar e não pare de crescer por causa do joio. O que significa o joio? Né? São pessoas que estão enganadas nos seus entendimentos. Elas podem ser até crentes, podem ser até pastores, mas estão semeando uma semente ruim. Estão semeando uma semente ruim. Amigo, parente. E às vezes Deus está nos dando uma direção da palavra, mas quando você está se direcionando, vem o joio para tentar sufocar a palavra na tua vida, para tentar impedir a palavra na tua vida. E nós não podemos parar de buscar o entendimento e sabedoria por causa daqueles que não querem crescer. Eu quero avançar, eu quero prosperar. Jesus está voltando, irmão. Por que isso daí? É um joio falando no teu coração. Não, mas eu tenho certeza que o meu casamento vai mudar. Não sei não. A fulana foi igualzinha a você e o dela separou. É o joio. É o joio. São as palavras contrárias, as palavras negativas, contrárias aos princípios da palavra. São os 12 espias. Olha, vão lá, tomem posse da terra. Josué e Caleb vai falar, não, nós vamos tomar posse. Aí os outros 10, não, são gigantes, é difícil. O negócio não... É o joio. Você não pode parar por causa do joio. E existe a diferença entre o joio e o trigo. Coloca aí. Olha só. Aí tu fala, pastor, é fácil, o joio é verde e o trigo é amarelo. Não, ali é porque está no início, ele vai ficar da mesma cor. Muito do que a gente usa aqui, a gente não usa trigo, usa joio. É porque é para enfeite, entende? O trigo eles utilizam, o joio eles vendem para enfeite. A gente vende, olha lá, a gente coloca ali, a gente acha que é trigo, mas é joio. Que isso, pastor? Está em pecado botando joio no altar? Não. É só um enfeite. O trigo eles já debulharam, não tem como pegar o trigo. Então olha só, eles vão ficar da mesma cor. Aí você fala assim, pastor, mas o joio é verde. Não, ele já está começando a ficar amarelinho. A diferença é que um está reto e o outro está se inclinando. Aí você fala, não, dá para saber a diferença. Coloca outra imagem aí. Assim dá, assim não. Imagina você ali no campo, vai lá separar o joio do trigo ali. Eu ainda botei uma imagem atual, com um trator gigante ali que já faz essa separação automática. Agora você imagina na mão, antigamente. Qual era a separação? Como é que se fazia a separação do joio e do trigo? Olha lá. O joio fica em pezinho. O trigo se curva. O joio representa a altivez, a arrogância, a soberba da vida. Não é o que Jesus falou? Eles não se curvam diante da palavra, estão sempre certos. É eu que comando a minha vida, minha vida eu toco do jeito que eu quero. E você está errado, você é maluco, você é crente, você está orando. Eu já contei isso aqui para vocês. Recebi uma proposta irrecusável de negócio em 2009, quando eu morava no Espírito Santo. Ia ganhar muito dinheiro. E eu falei assim, eu vou orar. E eu ouvi isso de um pastor, né? Ou pastor, falando assim para mim, teu mal é que você ora muito. Eu falei, então já tenho a resposta. Nem precisei orar, a minha resposta é não. Alguém que reclama de eu ir consultar o meu Deus não serve para andar comigo.
é joio. Porque o trigo ele se dobra. E o ceifeiro vem, ó, o trigo está todo lá embaixo, ele pega na distância, ó, vai metendo a foice, e vai ceifando, porque ele não vai acertar o trigo. Por isso que Jesus falou, olha, deixa o joio crescer junto com o trigo, deixa. Porque enquanto eles estão crescendo juntos, eles são iguais, os dois são verdes, e vão iguaizinhos. Só que chega uma hora que o trigo começa a pesar e ele começa a cair, porque ele tem semente dentro. O joio, a semente é venenosa e é leve, ele vai crescendo retinho. Aí o trigo fica curvado ali embaixo e o joio em pé. E ele pega a foice, ó, e ceifa. Querido, quem afasta o joio da tua vida é Deus. Você tem que continuar crescendo, porque se você é trigo, continua crescendo. Não pare por causa do joio. Ah, mas não é. O que a palavra de Deus diz? Ah, mas o que a palavra de Deus te orienta? Não interessa a opinião. Pastora Sueli sempre posta, né? Fala para as mulheres, né? Quando a palavra de Deus fala, o crente se cala. Porque a nossa opinião se cala diante da palavra de Deus. Não importa a minha opinião, o que importa é a palavra. Segunda atitude para você obter a colheita. Comece pequeno, mas comece. Essa aqui é a diferença entre a semente da mostarda e o tamanho da árvore que ela fica. Existem 3 tipos de mostarda. Aquela ali é a mostarda preta. Provavelmente foi essa a mostarda que Jesus falou. É óbvio que com o avanço da ciência, nós temos conhecimento até de sementes menores hoje em dia. Mas o princípio não era se Jesus estava falando da semente menor. O fato não é esse. O fato é, uma pequena semente se torna uma árvore gigantesca. Existem 3 tipos de mostarda. A mostarda preta é a que dessa árvore aí. Olha o tamanho da semente e olha o tamanho da árvore que ela se torna. Tudo começa pequeno, querido. E Jesus falou, olha, se você tiver a fé do tamanho daquela sementinha ali, tu vai fazer coisas extraordinárias. Mas o extraordinário nem sempre vem assim. Se ele fez essa comparação com a semente, isso quer dizer que coisas grandes na nossa vida, elas acontecem, mas algumas podem levar tempo. Olha o versículo 31 e 32. Outra parábola Jesus propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. Provavelmente ele falou do menor das sementes ali, né? Da Palestina, ali do Oriente Médio. E faz-se uma árvore gigante, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Então ele está falando que se a gente quiser ter uma boa colheita, nós temos que começar pequeno. Por que tem muita gente frustrada, muita gente triste, muita gente angustiada? Porque eles já querem as grandes coisas para ontem. Eles querem viver as grandes coisas para ontem. Eu tenho o meu chamado da parte de Deus desde pequeno. A minha experiência pessoal com Deus de chamado foi, se eu não me engano, com 15 ou 16 anos, mas foi nessa faixa, dos 15 aos 16 anos. E só anos depois é que veio uma consagração. Tive que estudar, me preparar. Tem coisas que Deus pode fazer na nossa vida agora? Tem. Tem coisas que Deus pode mudar da noite para o dia? Tem. Mas nós vamos pelo processo comum. Porque a nossa parte é essa. Se Deus quiser fazer o sobrenatural, louvado seja o nome dele, que ele faça na tua vida em nome de Jesus. Mas o nosso processo é comum. Ah, Deus me deu uma profecia, Labachuri canta, que eu vou viajar o mundo. Aí a pessoa já, um mês depois, já está tudo. Cadê, Senhor? Eu ainda estou em São João de Meriti. Nem para Niterói eu fui. Que a pessoa acha que é de uma hora para outra. Querido, começa pequeno. Deus falou que vai me usar.
então que Ele te use para uma pessoa, que Ele te use para o teu casamento, que Ele te use para a tua família, que Ele te use para os teus vizinhos, no teu trabalho, e aí vai crescendo. A nossa geração é uma geração muito imediatista. A gente tem internet, por causa disso, a gente quer tudo para ontem. A gente quer tudo para ontem. Tem que ser tudo para ontem. E eu falo porque eu também sofro com isso. Sou um ser humano igual a vocês. Mas é aquilo que eu falei. Isso aí só vai ser vencido com a constância na palavra. Para que a palavra me trate. Amém, queridos? Lucas 2,52. Até Jesus passou por esse processo. Lucas 2,52. E Jesus já nasceu grande. É assim que está escrito? Porque tem gente que acha que Jesus já nasceu adulto, né? Já percebeu isso? Não, ele nasceu. E tem gente que acha que Jesus não teve infância e juventude. Tipo, da manjedoura ele já virou o cara dos milagres. O fato da Bíblia não relatar esse período não quer dizer que ele não precisou crescer. Jesus precisou... eu vou falar um negócio aqui que talvez você nunca tenha pensado. Jesus fazia cocô, tá? Talvez você nunca imaginou isso, porque a gente não consegue ver Jesus e perceber que Ele foi homem como eu e você. Precisou aprender a andar. Precisou aprender a falar. Olha que interessante. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sentou para aprender. A mãe e o pai dele perdeu ele. Quando voltou, o cara estava onde? No templo, sentado ao pé dos rabinos. E os rabinos falavam: cara, que garoto é esse? Negócio diferente desse garoto aí. Porque ele sentava para aprender, ele questionava. Porque ele precisou, como ser humano, nos dar o exemplo. E crescia Jesus em sabedoria e estatura em graça para com Deus e também... Então a palavra deixa bem claro que o nosso crescimento não pode ser só espiritual. Nós temos que crescer também emocional, financeiro, profissional, familiar. Nós temos que ter esse crescimento na nossa vida. E por último, aplique a palavra de Deus em tudo na sua vida. Olha o versículo 33. Mateus 14, 33. Outra parábola lhe propôs. O reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher toma e coloca em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Ou seja, quem faz bolo aqui sabe disso, né? Se colocar um pouquinho a mais do fermento, o bolo transborda. Aquele fermento, ele pega a massa toda. E o fermento aqui, algumas vezes, na maioria das vezes, a palavra de Deus utiliza o fermento como um símbolo de hipocrisia. Guardai-vos dos fermentos dos fariseus. Mas nesse contexto aqui, ele está dizendo que o fermento é a palavra. Ele está contando uma parábola para explicar as outras. O fermento é a palavra. A palavra tem que tomar conta de toda a tua vida. Querido, tem gente que acha que a Bíblia, ela só é para as coisas espirituais. Não, a Bíblia é para tudo. Os princípios da palavra, eles são para tudo na sua vida. Tudo, tudo, tudo. E eu não conheço um modo melhor de aprender a palavra do que praticar a palavra. Quanto mais você pratica, você fala, você ensina, mais você aprende. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Olha o que diz a palavra. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 diz assim: todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, ou seja, a palavra, ordeno vocês para guardar e cumprir, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para cumprir. Por quê? Para que vocês possam viver, fala da vida, se multiplicar, fala de família, e entrar e possuir a terra que o Senhor jurou, prosperidade material. Então a palavra, olha só, ela atinge todas as áreas da nossa vida. Vida, para que vocês possam viver, vida eterna, para que vocês possam se multiplicar, família, fala de abençoar, a palavra vai abençoar a tua casa, a tua família, e vocês possuam a promessa, a terra, prosperidade, uma vida feliz, uma colheita aqui nesta terra.
A palavra de Deus, ela deve ser aplicada em tudo, em todas as áreas da sua vida. A gente precisa parar com esse negócio. Apesar de eu brincar, né? Eu não estou dizendo que você não pode fazer. Eu só estou falando que você tem que ter entendimento. Geralmente a gente fala assim: ah, pastor, ora pela minha vida material, vida espiritual, vida financeira. Eu falo, tu é gato, tá cheio de vida, né? Vida financeira, vida material, vida acadêmica, vida profissional. Até onde eu saiba, você só tem uma vida. E se você não for bom nessa vida, a área financeira não vai bem, a área familiar não vai bem, a área profissional não vai bem. Por isso a palavra de Deus tem que estar aplicada em todas as áreas da sua vida. Olha o Salmo 128, que coisa linda. Salmo 128 é muito bonito. Olha só. Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, presta atenção, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus... É o quê? Andar nos seus caminhos é o quê? Viver a palavra, obedecer a palavra, se alimentar da palavra. Vai. Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Prosperidade. Olha só, é tudo prosperidade, ó. Você vai comer do trabalho das tuas mãos, ou seja, o teu trabalho vai fluir. Você vai ser feliz e vai viver bem. Então quem obedece e vive a palavra alcança a prosperidade. Versículo 3. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Filho é bênção. Está falando que o Senhor vai abençoar famílias com filhos, com netos, mostrando a bênção do Senhor. Cadê? Volta. Só passa depois. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, ou seja, trazendo para nós, Sião era a cidade, né? Trazendo para nós as regiões celestes, e tu verás o bem de Jerusalém, a cidade onde eles moravam, ou seja, o bem da tua casa, da tua terra, da tua nação, em todos os dias da tua vida. É o último. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Trazendo para nós, você vai ver os filhos dos teus filhos, você vai ver os teus netos, os seus bisnetos, e a tua família vai viver em paz. Mas isso aqui é tudo fruto de quê? Volte no versículo 1. É tudo fruto de alguém que teme ao Senhor e ama a palavra. Queridos, eu não sei vocês, mas eu amo a palavra. Eu gosto, quando eu aprendo coisas novas eu fico empolgado demais. Quando eu vejo uma ministração, um livro que me diz algo novo, algo que eu não tinha visto, algo que eu não sabia, eu olho assim, eu falo, meu Deus, que coisa boa, eu fico empolgado, eu quero falar, eu quero viver, eu quero aplicar, porque não tem outro caminho para mim, para minha vida, para minha família, para que nós possamos viver feliz. Não existe outro caminho senão a palavra de Deus. É a palavra. Então, remova os obstáculos da palavra. Remova os obstáculos. Busque entendimento. Busque maturidade espiritual. Busque o equilíbrio. Comece a avançar, deseja avançar, crescer, prosperar. Comece pequeno, mas comece, não fique parado, não fique sem prosperar, sem avançar. Aplique a palavra em tudo na tua vida, e você vai ver que a boa, a grande, a excelente colheita vai começar a acontecer. Você vai colher coisas no teu casamento, nos teus negócios, nas tuas finanças, na tua saúde, no teu relacionamento com os teus filhos, no seu trabalho. As coisas vão começar a crescer, avançar e prosperar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e medite na palavra que foi pregada nessa noite. Aonde você precisa melhorar? Aonde você precisa mudar?
atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé e Obedecer, Senhor. adorar ao Senhor. Diga: se atentamente eu ouvir a tua voz, se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei de tuas mãos, se a tua voz ouvir. Oh Deus, eu quero te obedecer. O deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Eu vou te obedecer, custe o que custar. Oh, deixa eu obedecer. Eu vou te obedecer, Senhor. Oh Deus, eu estou disposto a te obedecer, Senhor. Eu vou te obedecer.